Tudo começa quando Leonardo conta para Ângela que a ameaça da perda do bebê dela foi provocada, e ela fica sem acreditar e pergunta quem fez isso, e Léo conta que provavelmente tenha sido o enfermeiro Jerônimo, e fala que ela pode denunciar, porque vai ter o apoio do hospital. E Ângela fala que com certeza vai fazer isso, e pergunta se Léo também vai apoiar ela, e ele garante que sim. Por outro lado, Dario está em seu apartamento bebendo, e começa a se lembrar das palavras que Clarita disse a ele no hospital, que estava muito decepcionada, e que ele deveria assumir seus erros, e então ele resolve pegar o celular e mandar uma mensagem de voz para ela, dizendo que já contou para Álvaro o que estava rolando entre ele e Samantha. E agradece a menina por ter aberto os olhos dele, e por mais que ela fale que ele a salvou, na verdade foi ela quem mostrou que ele poderia ser melhor. E garante que aqueles dias no hospital foram os melhores da vida dele, e se despede e a menina fica pensativa. Enquanto isso, Ângela conversa com o homem que foi pegar a declaração dela sobre Jerônimo, e mostra a foto do enfermeiro, e Ângela confirma que foi ele quem deu a vacina nela. O homem fala que então eles irão entrar com um processo, e logo em seguida vão convocar o enfermeiro para dar seu depoimento, e Leonardo diz que eles precisam fazer isso, porque ele é culpado, e o homem diz que vai cuidar disso. E então Ângela implora para eles encontrarem esse homem, porque ela precisa saber por que ele fez isso com ela e seu bebê. E então o homem vai embora. Leonardo vê Ângela triste, mas se controla e diz que vai embora. E então Ângela agradece pelo que ele fez por ela. Mas Leonardo fala que faria isso por qualquer empregado do hospital, e então vai embora deixando Ângela pensativa. Por outro lado, Adela cumprimenta Clarita e pergunta se ela está chorando por causa de algum rapaz, e a menina confirma, e Adela se apresenta dizendo que é cozinheira na casa e mãe de Ângela, e pergunta se ela sabe quem é. Clarita fala que já sabe que o irmão dela não se comportou bem com a filha dela, mas Adela fala que ela não tem nada a ver com isso, e a menina fica contente que tenha conhecido ela, porque quer estar perto de seu sobrinho quando ele nascer. Adela simpatiza com a menina e pergunta se pode fazer alguma coisa gostosa para ela comer, e Clarita fala que a única coisa que ela queria agora era um beijo de Dario, e Adela fica surpresa e pergunta se é por esse rapaz que ela estava chorando. E a menina fala que ele não é nenhum rapaz e que na verdade já é um homem mais velho, e conta que era seu doutor, e que ela se apaixonou por ele, e apesar deles terem se beijado 2 vezes, ele disse que isso não era certo, e que não poderia continuar atendendo ela. No hospital, Leonardo chega na sala de Álvaro, e pergunta se por acaso foi ele quem permitiu a transferência do enfermeiro Jerônimo para Guadalajara, mas Álvaro fala que não sabe quem é esse homem e nem o interessa. Mas Léo diz que vai interessar quando ele souber que foi esse homem que injetou oxitocina em Ângela, e quase causou a perda do bebê dele. Álvaro fica revoltado e procura no computador quem é esse homem. E vê a informação que ele realmente foi transferido para Guadalajara, e os dois ficam chocados quando percebem que isso foi autorizado por Samantha. Enquanto isso, a Patricinha está ameaçando Oscar e dizendo que se ele falar alguma coisa sobre o que ela fez, vai deixar de ser chefe e vai virar inimiga dele. Em seguida, Álvaro e Leonardo invadem a sala dela e Álvaro quer saber se ela tem alguma coisa a ver com a ameaça da perda do bebê de Ângela.
e a Patricinha se faz de desentendida, e Álvaro fala que foi ela quem deu permissão para o enfermeiro Jerônimo ser promovido e transferido. E ela finge que nem sabe quem é o homem, mas Álvaro joga o documento e manda ela ver se é ou não a assinatura dela. Então Oscar se mete dizendo que Jerônimo é amigo dele, e que deu esse papel para ela assinar, e a falsa pergunta se ele a enganou, e Oscar fica sem saber o que falar, e então Leonardo fala que espera mesmo que ela não tenha nada a ver com isso, e a Patricinha grita para ele não ameaçar ela. Mas Álvaro fala que Leonardo tem razão, e ela fala que se eles não têm provas então que saiam de sua sala agora. Leonardo fala que ela está avisada e sai da sala. E ela fala para Álvaro que não acredita que ele está defendendo aquela rata. E Álvaro furioso fala para ela não se meter com Ângela e muito menos com seu filho. E ela fala para ele apresentar provas ou nunca mais olhar na cara dela. E Álvaro fala que vai ser um prazer não precisar mais olhar para ela. E deixa claro que ela só conhece ele pela parte boa. E garante que se ela foi culpada vai pagar por isso. E então sai da sala e deixa Samantha pensativa. Nancy chega na casa de Ângela e pede para falar com ela a sós. E então Ed sai com as crianças, e Nancy pergunta o porquê Ângela está tão cabisbaixa. E ela conta que Leonardo foi até lá dizer para ela que a ameaça da perda do bebê foi provocada. Nancy fica horrorizada, e ela diz que já fez a denúncia. Ângela pergunta o que Nancy foi falar com ela, e Nancy fala que se trata de Abel e dela, e isso é uma história de amor. Gerardo pede para conversar com Leonardo, e diz que ficou sabendo que ele está querendo se casar com Alma, e Léo confirma, e então Gerardo fica preocupado e pergunta por que dessa decisão repentina, e Leonardo fala que sempre quis formar uma família e que as coisas com Ângela não deram certo, mas Gerardo pergunta se ele continua amando ela, e Léo tenta desconversar dizendo que já tomou sua decisão. Gerardo fala que a mãe dele pediu para a festa ser no jardim da casa dele, e Léo diz que nem sabia disso porque ainda não conversou com Alma sobre, mas Gerardo lembra que as mulheres são assim, e Léo diz que super aceita, afinal não está com dinheiro para pagar um lugar para a festa. Gerardo está preocupado e pede para Leonardo não tomar decisões precipitadas, porque um casamento não se baseia em uma casa bonita, e diz que ele precisa de uma companheira para a vida, e pede para Léo contar com o apoio dele sempre. E então Leonardo já está incomodado com a situação e agradece pela ajuda e vai embora. No corredor, Léo pede para falar com Oscar, e ele tenta fugir falando para eles conversarem depois, mas Léo diz que precisa ser naquele momento, e fala que não acredita que tenha sido ele o responsável da transferência do enfermeiro, e não acredita que ele vai carregar o peso na consciência de quase ter causado a morte de Ângela e do filho dela. E pede para ele contar a verdade, mas Oscar fala que Samantha é amiga dele, porém Léo fala que ela não é amiga de ninguém e sai andando, deixando Oscar pensativo. Enquanto isso, Nancy está contando para Ângela que está confusa porque já saiu com Pablo 2 vezes para tomar café, e agora ela e Abel se beijaram. E Ângela pergunta se Pablo demonstrou algum interesse, e ela diz que ele não disse nada. Ângela fala que ela não deveria se preocupar, mas Nancy fala que é mais velha que Abel e que ele tem fama de mulherengo, e que não pode ficar perdendo tempo porque já tem 41 anos,
e Ângela fala que ela deveria dizer isso a ele. Nancy pergunta se ela não se arrepende do que viveu com Álvaro e Leonardo, e Ângela diz que não, e que Álvaro a ensinou a proteger seu coração e deixou um bebê com ela. E o que viveu com Leonardo foi lindo e cada segundo valeu a pena. Abel chega e fala que foi levar um doce para Ângela, mas percebeu que ela está ocupada e então diz que vai embora. E Nancy pergunta se eles podem conversar um momento, mas Abel se faz de difícil e diz que agora não pode. E deixa Nancy sem graça. Lá embaixo, Ed está com as crianças quando Estrelinha começa a tossir demais, e Ed fala que não está gostando dessa tosse insistente dela. E Guilherme fala que percebeu que ela está com umas manchas na pele e Ed pede para ver, e então Estrela mostra e fala que é igual que a mãe dela tinha, e ele pergunta por que ela não disse nada. E a menina conta que tinha medo de que eles a mandassem embora dali. E Ed pergunta se por acaso ele tem cara de que não tem coração. Estrelinha está preocupada e pergunta a ele se também vai fechar os olhos e nunca mais acordar assim como sua mãe. Mas Ed diz que não, e abraça a menina. A noite chega e no hospital, Fedra está em sua sala, quando Gart chega com café, e pergunta se ela já está indo embora, mas Fedra diz que não e conta que está esperando um amigo para conversar, mas percebe que ele está atrasado, e então Hélida chega e diz que o Capitão Júlio pediu para avisar que ainda está na terapia, e então o Gart fala que o azar vai ser dele, porque vai ficar ali e conversar um pouco com ela, e Fedra diz que tudo bem. Em outra sala, Álvaro está furioso dizendo para Dario que Gerardo deu ordens para devolver o cargo dele no hospital, mas Dario fala que não sabe se quer continuar trabalhando perto dele, e então Álvaro manda ele falar isso pro chefe, e contar que estava saindo com a filha dele, para ver se ele não vai mudar de opinião. E então Dario fala que não tem medo de nenhum dos dois e Álvaro sai da sala. Em seguida, ele recebe uma mensagem de Clara dizendo que eles precisam conversar, e ele fala que também gostaria muito de falar com ela, mas conta que Álvaro não quer ver ele nem pintado de ouro e ficaria furioso se ver ele na mansão Verga. Mas a menina fala que se ele realmente quer falar com ela, então precisa dar um jeito. No dia seguinte, os moradores da vila gritam que a água já voltou, e ficam animados, e um deles vai até Félix para agradecer, e ele trata o homem mal, dizendo que já cumpriu com o prometido, e deixa claro que se eles não pagarem, irão se arrepender. Enquanto isso, Ângela e Ed estão conversando com o assistente social, e ele conta que já tem autorização para Estrela viver com eles, e dá um documento para eles assinarem e depois entregarem para agilizar o processo de adoção, e em seguida, vai embora e deixa Ângela e Ed sem saber o que fazer. E nesse meio tempo, Luz e Nancy estão em uma audiência de menores junto com Félix e seu advogado, e o juiz menciona que o pai foi negligente em permitir que o menor fizesse uma cirurgia às pressas e que não teve sucesso. E fala que irão outra audiência para decidir com quem ficará a guarda definitiva do menino. E Nancy pergunta com quem o menor ficará nesse tempo. E o juiz decide que o menino ficará com Luz, pois precisa de cuidados especiais na pós-cirurgia, e deixa Félix furioso. Por outro lado, Leonardo está ao telefone, e depois conta para a Hélida que a polícia está tentando entrar em contato com o enfermeiro, mas ele nunca chegou no seu trabalho em Guadalajara e está como não localizado.
E então Hélida fala que isso faz todo sentido, porque estão ligando para a casa dele e ninguém atende, e Leonardo fala que isso confirma a suspeita deles. Do outro lado da cidade, Samantha entrega dinheiro para o enfermeiro, mas ele fala que não foi isso que ela prometeu, e sim um trabalho melhor, mas a Patricinha fala que estão atrás dele, e que se ele não quiser o dinheiro então que devolva. O homem pergunta o que vai acontecer se o dinheiro acabar, e ela fala para ele procurar ela. Mas manda o homem tomar muito cuidado porque se encontrarem ele, ela vai garantir que não o conhece. Enquanto isso, Dario tenta entrar na mansão, mas Elsa fala que Álvaro deu ordem para não deixar ele entrar. E Dario pergunta se ela não faria isso nem por amor para ele ver Clarita. E então Elsa fala para ele não contar que ela permitiu a entrada dele, e pede um agrado para Dario, que puxa a carteira do bolso para dar dinheiro a ela. Na delegacia, o inspetor e seu auxiliar conversam sobre o caso de Sandro, e então o inspetor abre a caixa que veio da mansão e começa a tirar coisas, e o auxiliar conta que aquele livro estava no fundo do closet de Mirta, e então ele começa a desfolhar e acha uma foto de Mirta e Aníbal juntos. E o inspetor fala que esse homem era um matador, e pergunta quando os vizinhos do Santillana vão até lá para depor. E o auxiliar conta que em breve. Dario chega no quarto de Clara, e ela pergunta como ele conseguiu entrar, e Dario responde que arrumou uma maneira. Ele se aproxima e começa a falar que ela foi a melhor coisa que aconteceu com ele, e que uma moça tão jovem conseguiu mudar a forma dele de pensar, e a menina fala que sabia que ele também a queria. Eles se beijam, mas Dario se afasta dizendo que não pode fazer isso, e diz que ela nem imagina tudo que ele já fez nessa vida. Mas Clara fala que não se importa com o passado dele, porque sabe que ele é um homem bom, e então eles se beijam de novo. Abel chega na vila e Nancy chama por ele, mas Abel não quer saber de papo e pergunta o que ela quer, e Nancy vai na direção dele. Mas Abel fala para ela não se aproximar muito porque senão ela vai sair por aí dizendo que ele se aproveitou dela e que roubou um beijo, e Nancy manda ele calar a boca e ouvir o que ela quer dizer. Nancy fala que já tem 41 anos e que ele ainda está jovem, e que não sabe se ele só quer uma aventura. E Abel tenta se explicar, mas Nancy fala que vai terminar, e conta que não se importa, e garante que está disposta a viver o que for com ele. E então Abel fica feliz e os dois se beijam. A noite chega e Léo está jantando com Alma e elogia a comida dela. E Alma está pensativa e depois fala para ele que quer se casar logo, e Léo diz que tudo bem, e que eles podem se casar em 3 meses, mas Alma diz que isso é muito, e prefere se casar em 3 semanas. E enquanto isso as semanas vão se passando, e Álvaro já leva o berço do bebê para Ângela. Mirta procura por informações sobre a dela. Clarita já está dando seus primeiros passos. Júlio e Fedra estão cada vez mais próximos. E a causa da morte de Sandro está cada vez mais próxima de ser descoberta. 3 semanas depois, Ângela volta a trabalhar, e Leonardo entrega seu convite de casamento para Gerardo, e Ângela fica muito triste. Na audiência, o juiz começa a ler o que foi decidido sobre Guilherme, e fala que o menino deverá ser operado de acordo com os médicos do Hospital Verga, e o advogado de Félix tenta intervir, mas o juiz termina a audiência, e Nancy e Luz ficam felizes. Clarita e Dario estão juntos e ela fala que está feliz,
mas ele diz que ela é muito jovem, porém ela deixa bem claro que já tem 18 anos. Clarita fala que vai mostrar uma coisa para ele, e pega um desenho que ela fez, e Daryl acha maravilhoso e parabeniza ela, que conta que deseja estudar artes quando melhorar, mas não sabe se tem talento, e Daryl fala que ela pode fazer o que quiser, e então a menina aproveita para perguntar se ele já decidiu se vai continuar como administrador ou se vai atuar como doutor na fundação com Leonardo. E nisso Álvaro bate na porta e deixa os dois nervosos. Enquanto isso, Alma está experimentando o vestido do casamento e Mirta está super emocionada, e a loira fala que só faltam alguns dias, e que depois será ela e Leonardo até que a morte os separe. Por outro lado, Leonardo está trabalhando. Quando Ângela entra na sala, e ele fala que se ela está ali por Estrela, ele garante que vai aceitar ela na fundação, e Ângela diz que não é isso, e fala que está ali para suplicar que ele não se case com Alma. Na mansão, Clara fala para Daryl se esconder no banheiro. Então Álvaro entra e fala que trouxe vestidos de casamento para ela escolher e diz que vai ajudar a irmã, mas Clara fala que não precisa, e dá a desculpa que tem roupas íntimas dela no banheiro, e pede para o irmão respeitar a intimidade dela, e então Álvaro vai embora. Daryl sai do banheiro e fala que eles não podem continuar assim, e Clara fala que eles poderiam se mudar para a Patagônia, e os dois caem na risada. Enquanto isso, na audiência, o juiz pergunta para Lu se ela autoriza que Guilherme seja operado, e ela diz que sim, e então Félix fica furioso e fala que se algo der errado a culpa vai ser totalmente dela, e o juiz fala que já está decidido. Alma e Mirta se despedem da estilista, e então Alma fala para a sogra que está ansiosa para ser esposa de Leonardo, e Mirta repara que ele não comprou um anel novo para ela, mas Alma não está ligando para isso, e fala que o importante é que eles vão se casar, e que se ele guardou o anel é porque nunca a esqueceu. Mirta fala para ela ficar atenta para tal Ângela não se meter no meio deles, mas Alma garante que a partir do próximo fim de semana ela vai sumir da vida de Léo. No hospital, Leonardo pergunta por que Ângela não quer que ele se case com Alma, e ela diz que ela vai ser muito infeliz e que Alma não o ama. Mas Léo fala que ela tem demonstrado de todas as formas possíveis, e pergunta se tem algo mais para que Ângela não queira que ele se case, e ela diz que não, e então ele manda ela sair de sua sala. Ângela vai sair, mas depois pensa um pouco e diz que tem uma pergunta para ele, e quer saber se ele realmente ama Alma, e deixa Leonardo sem palavras. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.